Às 9h17 do dia 23 de março de 2016, no auditório José Nantalabado da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a 8ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Valdo Rodrigues, Padre Josemildo e Natanael Ananias. Deliberação de atas de sessão anterior. Atas da 5ª e 6ª sessões de 2016, realizadas respectivamente nos dias 2 e 9 de março de 2016. Está em discussão, não havendo manifestações, está em votação. Ninguém se manifestando, está aprovada por unanimidade. Análise de matéria em trâmite, especial com prazo do relator em 20 de março de 2016 e da comissão em 30 de março de 2016. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1/2016, do Executivo Municipal, que dispõe da alteração do artigo 156 da Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista. O referido artigo trata de bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer. Relator designado é o vereador Natanael Ananias. Bom dia a todos. Na verdade, eu já até tenho meu posicionamento a esse respeito, mas como Cezila veio a esta comissão nesta manhã para prestar mais esclarecimento acerca do projeto, eu peço adiamento para a próxima sessão. Ouvir primeiro. Okay. Vale a pena salientar que eu sou favorável. Queremos registrar a presença da Ana Leme, da Gazeta Bragantina, do Adriano Cezila, secretário municipal de planejamento, da Camila Marino, da ABBC, assessora, e também do Deusmar Mota, do Bragança Jornal Diário. Então vamos ouvir a palavra do senhor secretário. Um bom dia ao senhor e seja bem-vindo a esta comissão. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer a proposta do Executivo. Só para ficar claro, apesar da titulação, a hora que se lê, parecer que o município está tentando alterar as configurações de área verde, a área verde institucional fica fora da configuração da alteração do artigo. É que o artigo trata de todas as áreas públicas, então na titulação dele fala áreas verdes e outros bens públicos. Mas, na verdade, a proposta, como área verde institucional tem uma regra determinada aí pela Constituição Estadual, que não podem ser alterados, isso não está em discussão. O que se propõe é a alteração de outros tipos de área pública, sistemas de lazer, vielas e outras áreas sem titulação. Para que se alterem essas áreas, a gente criou alguns mecanismos para também isso não vier sem algum estudo mais aprofundado. Então, esse é o teor da alteração. Então, para ficar claro, áreas verdes institucionais não se configuram nas proposições aí. Esses mecanismos que você se refere seriam as audiências, uma aprovação por esta casa a cada área que pretende ser alterada, modificada? O que foi previsto são os estudos de viabilidade, quais as vantagens e desvantagens de aplicar aquela alteração, audiências públicas. Não sei se está previsto na lei a passagem se ficou claro a passagem pela Câmara, mas eu acredito que seria de bom grado se tivesse. Acho que a gente poderia ler a proposta para. Só para ajudar, Cezila, se me permite, foram apresentadas 2 emendas a esse projeto. Uma primeira emenda, pela vereadora Rita Vale, que deixa bem claro que são as áreas de lazer e vielas. Quando se fala de uma forma muito específica,
a emenda que a vereadora proposta já enquadra e denomina viela, sem especificar quais são, e áreas de lazer. Isso já ajuda muito o projeto, porque nós temos aí... Para não ter essa confusão, né? De misturar com a área verde. E a outra é da vereadora Fabiana Alessandri, que simplesmente reafirma o que você já disse. Para mim já é claro isso, para a maioria de nós, que toda alteração nesse sentido, porque por ser uma alteração da lei orgânica, mas ele muda o zoneamento da cidade, na verdade, de alguma forma. Teria que passar pela Câmara. Sim, isso seria então, ótimo. É apenas reafirma o cada projeto tem que vir para a Câmara. Então, já as duas emendas já foram propostas, uma pela vereadora Rita Vale e outra pela Fabiana Alessandri. Então, eu penso que isso complementa alguma lacuna que o projeto tinha. Não sei se haverá outras nesse sentido. Acho que tudo que vier de ajuste é excelente, porque vai de encontro ao desejo do que se aconteça, né? Mas hoje, por exemplo, aqui é o artigo 1º da proposta, diz o seguinte: as áreas verdes institucionais assim destinadas por leis, decretos, atos normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente sadio e de boa qualidade de vida da coletividade, não poderão ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros, ou desafetados por lei municipal, exceto nas hipóteses permitidas pelo artigo 180 da Constituição. Ora, isso já não acontece? O artigo da Constituição já não garante isso? Sim, sim. Mas é que numa reunião passada houve um questionamento por parte de alguns presentes que estaria se propondo alteração de área verde, até por causa da Constituição Estadual. Mas, na verdade, o que a Constituição Estadual prevê é essa alteração no caso de regularização. Por exemplo, áreas verdes que já foram ocupadas, eu não sei bem a data que ela determina lá, se é até 84, 2004, alguma coisa assim. Ela permite que se regularize. Mas isso é coisa passada, que já aconteceu. E o medo de quem questionou é que isso acontecesse daqui para frente, de se descaracterizar as áreas verdes. As áreas verdes, mas mesmo assim, dentro do que é previsto na Constituição, hoje, por exemplo, você tem esses loteamentos novos que saíram. Não se enquadra. Não se enquadra? Não é possível alterar. A área verde, não. Tá, mas a área institucional, sim. Não também. A área institucional e verde, elas são travadas aí pela lei orgânica, pelo próprio texto, e a abertura para a Constituição Estadual. Só que a Constituição Estadual ela trava a permissão de autorização no caso de regularização. Se está vindo novo, é porque não tem nenhum incidente na área. Me desculpa, mas eu não estou... Porque, assim, o que está dizendo, assim, exceto nas hipóteses permitidas pela Constituição. Então, pode. Então, mas as hipóteses é no caso da regularização, de coisas que já aconteceram. Se está vindo uma coisa nova, quer dizer que não aconteceu a ocupação. É uma coisa que está vindo sem ocupação. É o entendimento que eu tenho. Está meio confuso isso aqui. Não, eu entendo assim, vereador, presidente. Onde não há ocupação, não há nenhum tipo de intervenção de terceiros, ela permanece como está. Sim. Né? Só seria alienado ou desafetado, qualquer alteração, onde existe já alguma intervenção da sociedade. As novas já deverão se enquadrar na nova lei, que na verdade apenas regulamenta o que já dispõe a Constituição, a lei orgânica, perdão. Bom, eu aproveitar. Bom dia, doutor Romeu. Bom dia. Até nos ajuda aí, porque eu não estou conseguindo... Então, eu até estava acompanhando por lá, eu vi a dificuldade de Vossa Excelência, Esperto, hein? Eu vou tentar explicar aqui, até porque na elaboração desse projeto houve uma certa contribuição nossa, quando da apresentação original, da primeira vez que esse projeto aportou aqui, e aí até houve uma interferência da minha parte, no sentido de apontar algumas irregularidades do ponto de vista constitucional,
E o secretário, ele acatou as sugestões que nós demos no sentido de passar a maior legalidade e constitucionalidade ao projeto. Primeiro é importante destacar o seguinte, que o artigo 156 hoje, da lei orgânica que se pretende alterar, ele trata assim, os bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer, assim destinadas por leis, decretos, atos normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente sadio e da boa qualidade de vida da coletividade, não poderão, a qualquer título, ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal. Tá, vedou tudo. Tá, perfeito? Certo. Aí, a sugestão, a proposta, melhor dizendo, do Executivo, é relativizar essa vedação. Aqui colocou tudo num balaio só. Foi mais restritivo, inclusive, do que a própria Constituição Paulista. Perfeito? Então, a sugestão do Executivo foi essa. As áreas verdes institucionais, assim destinadas por lei, tirou os bens de uso comum do povo. Elas somente poderão ser desafetadas naquelas condições que a Constituição Paulista permite. E as condições que a Constituição permite são aquelas... Estão elencadas aqui no projeto. Isso. É aquelas condições, por exemplo, que até 2004, aquelas habitações que se instalaram nessas áreas, verdes e institucionais, até 2004, elas vão poder ser regularizadas. Entendeu? Muito bem. Aí, no parágrafo 1º, ele desmembrou. Os bens de uso comum do povo estavam, ainda consta no 156. Ele incluiu aqui os bens de uso comum do povo e os sistemas de lazer, excepcionalmente, poderão ser alienados e cedidos ou transferidos para terceiros afetados por lei municipal, desde que preencham os requisitos que ele elenca aqui. Então, vejam senhores, houve uma relativização, perfeito? E tirou essa parte. A vereadora Rita Vale, ela nos procurou, perguntando se havia possibilidade de fazer uma emenda, e até originalmente eu havia dito para ela que não teria condições, porque isso aqui é uma ação típica do Executivo, perfeito? E por que é típica do Executivo? Porque ele é o gestor do patrimônio público municipal, perfeito? Então, quando se fala de bens de uso comum do povo, quando se fala de áreas verdes, os projetos que são aprovados no loteamento é tudo por lá. Então, evidentemente que é de competência reservada dele. No entanto, o que a vereadora, ela me esnucou, foi no momento em que ela falou o seguinte, mas, numa audiência pública, eu tenho aqui gravado, ela está com a ata, realmente está lá o secretário Cezila, afirmando que o objetivo desses bens de uso comum era regularizar algumas questões de vielas. Aí eu falei, então, com base nessa fala, que está degravada de uma audiência pública, na qual o secretário aqui presente assim falou, eu falei, bom, então você está simplesmente regularizando a ideia do projeto já autorizada pelo representante do Executivo, o que, então, fundamenta e autoriza a vereadora a fazer essa emenda que tem um caráter corretivo. Então, o que ela fez na emenda, secretária? Ela está colocando o seguinte, ela está alterando a redação do parágrafo 1º para colocar o seguinte, as vielas, vírgula, consideradas bens de uso comum do povo, e mantém toda a redação, e os sistemas de lazer. Por quê? Porque quando você fala bens de uso comum do povo, eu concordo com o questionamento da vereadora Rita Vale, que, por sinal, foi muito inteligente. Bens de uso comum do povo, você abarca uma série de outros bens, além das vielas. Por exemplo, praças, ruas, enfim, outros logradouros. Então, fica aberto. Mas isso também não significa que o Executivo vai, a qualquer momento, tipo, desafetar a Praça Raul Neve. Por qual razão? Ele pode tentar, mas precisa mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal. Porque o parágrafo 1º ele fala o seguinte, os bens de uso comum do povo e os sistemas de lazer, excepcionalmente, poderão ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal. E como bem sabem os senhores, lei municipal não pode surgir se não passar por um projeto aqui pelo crivo do Poder Legislativo. Então, consequentemente, não há sequer a necessidade até de fazer outra emenda exigindo que venha por projeto, porque já está aqui. Está nítido. Por lei municipal. Quem que produz lei? Poder Legislativo. Por conseguinte, vai ter que sobrevir um projeto. Perfeito? Perfeito. Então, eu não sei se há alguma dúvida a mais. Da minha parte, foi muito esclarecedor.
Tudo bem, padre? Tudo bem, muito esclarecedor. Registramos a presença do vereador Kik Brown. Okay. Então, agradecemos também aí a presença do secretário Cezila. Bom, correspondências recebidas. Se o senhor puder aguardar, doutor. Correspondências recebidas. Ofício BP 03405 de 2016 é a justificativa da ausência da ABBC. Esta comissão convidou a ABBC para trazer. Muito obrigado. Bom dia, secretário. Esta comissão fez um convite para a ABBC, porque nós tivemos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015, né, e a secretária de Saúde, com a equipe do Departamento Financeiro da Prefeitura, estiveram e fizeram a apresentação aqui de todo o orçamento, de todas as despesas, né, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. E, como já aconteceu em anos anteriores, nós também convidamos a ABBC para estar presente, né? E aí nós recebemos um ofício, a senhora Camila Marino está aqui também representando a ABBC, daqui a pouco ela poderá, se quiser fazer uso da palavra, veio, tá? E nós recebemos um ofício, esse ofício ele foi encaminhado também para a secretária municipal de saúde, e dentro dele tem algumas justificativas, né? A ABBC ela usou aqui alguns termos que constam da lei, né, do contrato, e em síntese dizendo que nesse momento não teria condições de participar, de vir a esta comissão para prestar esclarecimentos, né, porque ainda depende de passar pelo Conselho Municipal de Saúde e que eles estariam vindo posteriormente. Mas eu queria ressaltar algumas coisas. Considerando, aqui diz o seguinte, considerando que a solicitação da participação da 8ª sessão semanal da comissão, prestar informações acerca da prestação de conta do terceiro quadrimestre. Foi assinado aqui pela diretora executiva, a senhora Yolanda Vieira de Souza. Aqui eles colocam para nós, primeiramente, urge esclarecer que o ajuste firmado entre a ABBC e a Prefeitura não se trata de um convênio, e sim de um contrato de gestão. Eu não sei se o documento que saiu dessa casa falava alguma coisa de convênio, mas eles estão querendo informar para a gente que é um contrato de gestão. Aí eles fazem uma diferença para esta casa do que é convênio e do que é contrato de gestão, e dizendo que a entidade assumiu a incumbência de prestar serviço de interesse social, que a responsabilidade básica de avaliação do contrato de gestão é do órgão público contratante, tendo em vista que a própria legislação claramente define essa responsabilidade, ao prever a execução do contrato de gestão celebrado entre a entidade qualificada como organização social, será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora na área de atuação correspondente à atividade fomentada nos termos da Lei Municipal 4.369, de 15 de maio de 2013, a saber, aí cita o artigo 8º, né, da Lei 4.369, a execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente e à atividade fomentada. Parágrafo 1º, a entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do poder público a supervisora do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomenda o interesse público. Ok, aí vamos lá. E por fim, tenho a dizer que eles não dê sorte, diante disso, que exerce a fiscalização do contrato da gestão, é a ordenadora da pasta, não cabendo à ABBC prestar informação acerca da prestação de contas do referido ajuste. Bom,
Em síntese, a resposta aqui foi uma resposta com base em alguns artigos da lei, com base no contrato, e que, né, não estaria vindo por conta disso. Antes de passar a palavra, eu queria citar a legislação, a Lei 4.369, de 15 de maio de 2013, no artigo 6º, que diz que o contrato de gestão elaborado em comum acordo entre o órgão e a entidade supervisora e a organização social discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público. Então, no contrato já está isso, lá na frente nós vamos ver. Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e também os seguintes preceitos. Dentro do parágrafo único do artigo 7º diz: o secretário municipal competente deverá definir as demais cláusulas necessárias aos contratos de gestão. O artigo 8º do qual já foi citado, no parágrafo 2º, diz que os resultados atingidos na execução do contrato deverão ser analisados periodicamente por uma comissão de avaliação indicada. Aí eu faço um parênteses aqui e peço, por gentileza, ao nosso departamento legislativo, para que faça um pedido de informações da Secretaria Municipal, que encaminhe a essa casa todas as avaliações feitas pela comissão de avaliação deste contrato, desde o início do contrato, né? Então, as avaliações que foram feitas. Também no artigo 9º, que os responsáveis da fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade e ilegalidade na utilização do recurso ou bem de origem pública ou organização social, dela darão ciência à Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade. Tá? O decreto também fala dessas responsabilidades, fala dos direitos e da obrigação. É o decreto de número 1640, 17 de maio de 2013, e que diz que haverá disponibilidade, no artigo 8º, inciso 4º, que haverá disponibilidade permanente da documentação para auditoria do poder público, o que eu acredito que inclua, que esteja aqui inclusa a Câmara Municipal. Presidente, eu prestei atenção em toda aí a leitura que o senhor fez com relação a essas normas, que são todas normas municipais. Sim, sim. Acho que a primeira lei que o senhor leu foi com relação ao município. Ao município, muito sim. bem. E também, estou lendo aqui o ofício da BBC, na parte que ele fala: outros sim esclarecemos que, conforme instruções estabelecidas pela digníssima secretária de Saúde, através do ofício número SMS, número 144/2015, quaisquer respostas acerca de questionamentos oriundos da Câmara Municipal de Bragança devem ser a ela direcionados para apreciação e resolução das medidas cabíveis. Então, veja aqui. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos, inclusive vossas excelências, enquanto representantes do Legislativo, que o artigo 31 da Constituição Federal, ele é taxativo ao dizer que a fiscalização do município, sob o aspecto orçamentário, diga-se de passagem, é de competência do Poder Legislativo. Tá? Então é evidente que todas as ações do Poder Executivo, em especial aquelas de cunho orçamentário, aquelas que são de despesas, que é o caso, tem que se submeter ao crivo do Poder Legislativo. Eles até juntam aqui um julgado dizendo que os contratos de gestão são subordinados ao Tribunal de Contas, aqui da União, que ele está citando. É verdade. O Tribunal de Contas, que faz a fiscalização na prestação de contas que eles devem fazer ao Executivo. Mas quem julga as contas do Executivo? Legislativo. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal. O julgamento final das contas do seu prefeito vai ser feito pelo Poder Legislativo Municipal. E, por conseguinte, todos os valores do orçamento que foram destinados à satisfação do contrato de gestão vão estar incluídos nessas contas
que serão objeto do julgamento final por esse Poder Legislativo. Então, é óbvio que a única conclusão possível de se inferir é que, ainda que seja um contrato de gestão, e lembre-se, gestão compartilhada, significa que o Executivo compartilha a gestão da questão de saúde quando não há uma delegação. O termo delegação, terceirização, que infelizmente é equivocado, não se opera com os serviços de saúde, segurança. Então, é gestão compartilhada. A meu ver, não existe outra solução senão submeter ao crivo do Poder Legislativo, sob pena de suprimir um comando constitucional. Note uma coisa, o que, por certo, deve estar autorizando a ausência e até mesmo essa justificativa da OS é esse parágrafo que eu acabei de ler para os senhores. Que isso aqui deve ter sido pactuado. Outros, sim, esclarecemos que conforme instruções estabelecidas pela digníssima secretária de Saúde, através do ofício SMS 144/2015, quaisquer respostas acerca de questionamentos oriundos da Câmara Municipal de Bragança devem ser a ela direcionada para apreciação e resolução de medidas cabíveis. Então, vejam os senhores, não há também que se atribuir qualquer responsabilidade, ao menos no meu ver, juridicamente e em sede de preliminar, que a organização, ou seja, a ABBC está sendo omissa. Se são verdadeiras essas assertivas, eu acho que a indagação tem que ser feita à Secretaria. Secretária Municipal de Saúde. Certo? Perfeito. Porque aqui ela tá explicando. Outros sim, esclarecemos que conforme instruções estabelecidas pela digníssima secretária de Saúde, eles não estão vindo por quê? Eles, toda e qualquer indagação feita por qualquer membro do Poder Legislativo, tem que ser a ela submetida. Sim. Certo? Então está sendo, vamos dizer assim, está sendo uma triagem, antes de chegar aqui. Permita-me um parênteses, doutor. No decreto, no capítulo 3, da execução e da fiscalização do contrato de gestão, artigo 20, diz o seguinte: a execução do contrato de gestão celebrado por o decreto municipal da organização social será fiscalizado pelo secretário da área fomentada correspondente, com auxílio da comissão de avaliação especialmente designada para este fim. Aí, talvez, ele está se baseando. Aí, no parágrafo 1º, o contrato de gestão deve prever a possibilidade de o poder público requerer a apresentação pela entidade qualificada ao termo de cada exercício, a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas, como com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, assim como as suas publicações do Diário Oficial do Município. Parágrafo 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão analisados periodicamente pela comissão indicada pelo secretário municipal, que emitirão relatórios conclusivos a ser encaminhados às autoridades competentes e aos órgãos de controle interno e externo. Então, veja, está correto o que está escrito aqui, está fundamentado nisso que o senhor acabou de ler, nesse dispositivo do decreto. Então, não há qualquer interpretação equivocada, a secretária está agindo corretamente e amparada nesse decreto. Perfeito? Então, o que deve ser feito é esse requerimento, entendeu? De voltar dirigido à secretária, e aí também solicitar que, se for o caso, a ABBC, através dela, venha e preste os esclarecimentos. Ou seja, não está a se cercear o artigo 31 da Constituição. Ou seja, não está se cerceando o poder fiscalizatório do Legislativo. Sim. O que existe é uma formatação dentro do procedimental que deve ser atendida, e que acho que não foi, pelo que tudo indica, porque senão não teria gerado essa justificativa. Correto. Perfeito? Então, acho que é isso que está ocorrendo. Muito obrigado. Para a secretaria, e aí inclusive fazendo referência à lei e ao decreto, e pedindo todos os esclarecimentos conforme foi pactuado, e também no contrato com a ABBC.
Permita-me, senhor presidente, inclusive com base nesse dispositivo que o presidente vereador Florisvaldo acabou de citar. O fundamento está ali. Ok? Camila, representante, você gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia. Bom dia a todos. O doutor Romeu, acho que ele explanou bem, era exatamente isso que eu ia fazer das minhas palavras a justificativa da ausência hoje da BBC. Na última apresentação que ocorreu aqui com a Secretaria de Saúde, o vereador Gabriel pediu a presença da BBC. A BBC informou que tinha pedido uma pauta no Conselho Municipal de Saúde e que, após passar pelo Conselho, viria para cá. No dia 16 último, agora de março, nós recebemos um ofício do Conselho dizendo que estava em aprovação pela Secretaria de Saúde, né? Do Conselho Municipal de Saúde. De Saúde. E, por esse motivo, não foi feita a apresentação da BBC lá, que foi na última sexta-feira, no dia 17. E, justamente hoje, eu venho aqui para justificar a mesma coisa. Nós estamos esperando o parecer da Secretaria de Saúde para que a BBC venha fazer a apresentação. Inclusive, a avaliação hoje está fechando o mês de novembro e dezembro, para que possa explanar e apresentar a prestação de conta referente ao ao ano de 2015. Obrigado. Senhores vereadores. Vocês estão aguardando um parecer da Secretaria de Saúde, mais ou menos em palavras meia leiga, no sentido, uma autorização da Secretaria de Saúde para vocês prestarem conta ou não a esta casa? Não, não é a questão de prestar conta ou não. É exatamente o que o Dr. Romeu acabou de explanar, que está nesse artigo que ele leu, e nós estamos dentro da lei. Vocês querem a gestora da saúde, ela é um órgão fiscalizador em cima da OS. Ela tem poder para isso. Mas para vocês, que é uma gestão compartilhada. Para vocês, como instituição, faz alguma diferença este fator, vocês estarem prestando conta a esta casa ou não, ou ter que ter esta pauta previamente avaliada pela Secretaria de Saúde? Nobre vereador, eu vim aqui justificar a ausência. Há questões contratuais, de leis contratuais, e o que foi compactuado entre eles, aí eu já não posso responder ao senhor. Me desculpe. Eu queria, presidente, só dizer uma coisinha bem rapidinha. Primeiro, que eu compactuo com todas as solicitações. Lembrar que, de forma oficial, foi a primeira vez que nós solicitamos esse ano a presença da BBC nessa comissão. Sim, mas esse ano, estou dizendo, esse ano. Até porque não haja depois ali uma má interpretação. É a quinta vez que a comissão chama e a BBC se nega a vir. Na verdade, esse ano é a primeira vez que a comissão está chamando a BBC e esperar o esclarecimento. É pertinente a questão que o vereador Natanael coloca, quando ele pergunta se é obrigatório passar antes pela saúde e ter aprovação da saúde e depois o Conselho Municipal de Saúde para vir à Câmara. Porque, supostamente, poderiam vir informações contraditórias, vamos dizer, uma lá e outra aqui, ou não ter ou ter reconhecimento daquilo que foi falado como validade, e o que estaria falando aqui não seria válido, seria suposição, porque não tem reconhecimento público através da Secretaria e do Conselho. Então, é claro, é uma preocupação. A pergunta é essa, né? Por que não vem antes para casa? E a informação que a Camila bem nos traz é dizer que não vem antes para casa, o que está passando primeiro pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo aprovada pela Secretaria, reavaliada pelo Conselho, acatada ou não, vem em seguida para casa. Mas a gente pediria... Está cumprindo a lei, mas eu acho que eu queria só também ter a mesma compreensão, e aqui todo o mérito é do jurídico da casa, não tem nenhuma dúvida, quando diz que esse órgão é fiscalizador. Consequentemente,
não pode esquivar não pode se esquivar de pedir informações, se omitir nesse sentido, e muito menos a instituição deixar de prestar esclarecimentos a essa casa, para que, caso seja necessário, perdão, possas tomar os procedimentos cabíveis em todas as outras instâncias, se for o caso. Se eu estou falando besteira, Romeu, por favor, pode me corrigir. Então, padre, faça um pedido aí, direto para a secretária de saúde. Sim, essa não tem que a Camila ser essa fonte. Desculpa, só para esclarecer. A solicitação nesse impasse da comissão foi feita direto à BBC, é isso? Foi isso. É só fazer para a Secretaria de Saúde. Então, não é? Houve um erro procedimental, pelo que tudo indica. Então, vereador Natanael, a questão é o seguinte, não é que está vendo que eles estão tentando se eximir das responsabilidades de prestar conta, que realmente eu digo, repito e sustento. Toda gestão com dinheiro com o orçamento, que aí envolve mais de 100 milhões de reais, é óbvio que tem que passar pelo crivo legislativo, mas tem que antes atender às regras procedimentais. E o vereador Florisvaldo leu muito bem aí o decreto, porque eu não tinha conhecimento desse decreto, eu só li aqui a justificativa que me chamou a atenção, na qual eles estão informando que, conforme instruções da secretária. A secretária deu essa instrução com base, com fundamento nesse decreto que o vereador Florisvaldo leu. Então, e o que eu quero crer, pelo que eu entendi, que a Camila está tentando explicar, é que não foi atendido essas regras procedimentais. Mas eu imagino que tão logo atenda essas regras procedimentais, por certo, a BBC vai se fazer presente para prestar contas. Agora, veja bem, antes tem que vencer todos essa burocracia procedimental que nós mesmos criamos. Primeiro a lei, foi votada aqui, passou pelo crivo de todos vocês. Depois o decreto que regulamentou a lei. Então, são burocracias que nós sequer podemos também reclamar, porque nós que eu digo, o legislativo, também contribuiu para a sua criação. Então, eu acho que está tudo perfeito. O que está vendo, eu acho que foi um mal entendido só. Perfeito? Já fizemos, já. Obrigado, doutor Romeu. Obrigado, Camila. Mais algum outro? Presidente, só para finalizar, a BBC está de portas abertas a esclarecer qualquer dúvida dos senhores, como sempre estou aqui quase todos os dias, o jurídico também, os diretores também. Infelizmente, hoje não tinha agenda, eles estão fora, mas eu estou à disposição de todos vocês, e ressaltando as palavras, mais uma vez, do Dr. Romeu, nós não estamos nos esquivando. Nós temos que cumprir regras, e essas que foram passadas a nós, protocolos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Senhor presidente, eu gostaria só de reforçar os encaminhamentos feitos na nossa última reunião dessa comissão, quando nós propomos a realização do fórum sobre a judicialização da saúde. Saber se já houve algum encaminhamento por parte da Secretaria dos nomes, ainda não, das instituições que devemos convidar, e nós também, em outro momento, quem sabe fazer não uma reunião, mas uma conversa à parte dessa comissão, para que pudéssemos definir também a quem nós, como membros da comissão, pretendemos convidar para esse fórum no dia 19 de maio, aqui na casa. Perfeito. Ao mesmo tempo, eu acho que, não sei se é necessário comunicar oficialmente a presidência nesse sentido, né? Tem que ser encaminhado ao ofício da presidência, solicitando também a reserva do plenário. E também algum valor, temos que ver tudo isso. Ok, vamos, se possível, se vocês puderem trazer para nós já algum fechamento de uma programação, de quem é na próxima. Depois nós podemos acertar isso, tá bom? Mais alguma outra coisa? Então, encerramento. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 9h56, ficando os senhores vereadores convocados para o trabalho da 9ª sessão, a se realizar às 9 horas do dia 30 de março de 2016. Tenham todos um bom dia.